Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Vamos estar lendo esse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 19. Todos encontraram? Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu cure da sua lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei
que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do seu servo. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Então Naamã disse: deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isto, o teu servo, quando o meu senhor for ao templo de Rimom, para lhe adorar, e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom. Quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Amém, queridos. Somente até aqui. Quero nessa noite compartilhar com vocês sobre o tema A Menina Cativa, um instrumento de cura e transformação espiritual. Acredito que você já ouviu essa história. É uma história muito conhecida, desde quando eu era criança, eu tinha em mente aquele louvor. Todas as crianças conhecem, 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. 7 mergulhos no Jordão para curado da sua lepra ele ficar. Era uma canção que nós cantávamos quando era criança, que contava um pouco sobre a história desse comandante, esse homem que a Bíblia destaca, um homem muito respeitado diante do seu rei, o seu senhor, um homem importante, um homem que tinha um vasto conhecimento militar e, através dele, o Senhor tinha dado livramento para os sírios. Mas o texto diz que, embora esse homem poderoso, respeitado, habilidoso, ele estava leproso. E o texto, traduzido para lepra, ele não necessariamente pode ser a lepra que nós conhecemos, né, a hanseníase, mas qualquer tipo de doença de pele que ele estava sofrendo. E todos os seus recursos não poderiam curá-lo. Mas o interessante desse texto é que nessas guerras entre Israel e Síria, sempre havia ali saques ao longo das fronteiras. E o exército sírio fez uma investida em Israel. Então eles foram lá e atacaram Israel. E neste ataque, eles levaram presa uma menina. Essa menina, que a Bíblia não revela o seu nome, mas algo importante e impressionante que ela fez, que falou muito ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para vocês também entenderem a maneira como Deus age, a maneira como Deus trabalha, e quando nós estamos à sua disposição, como servo, como instrumento, para que o Senhor possa usá-lo. E o texto vai dizer que nessas investidas militares, levaram essa menina cativa, levaram ela para a Síria, e ela ficou a serviço da esposa de Naamã. Mas ela fica
sabendo que o seu senhor estava leproso. Agora, pense um pouquinho. Essa menina, ela tinha dentro do seu coração algo que marcou a vida daquela família, que trouxe cura para aquele homem e também transformação. Ela saiu da sua terra, foi saqueado tudo que ela tinha. Possivelmente ela presenciou o exército sírio matando seus pais, acabando com tudo. E agora ela é levada como prisioneira por uma terra que ela não conhecia, a serviço da mulher, daquele homem, daquele comandante, que era respeitado por todos. Ela poderia ter de sobra em seu coração muito rancor, muita raiva. Olha só o que fizeram com a minha família, com a minha cidade, com a minha nação. Mas o que é impressionante é que ela, mesmo aprisionada, o seu coração estava livre para servir ao Senhor nosso Deus. Mesmo aprisionada, mesmo machucada, mesmo que foi tirado dela tudo, ela ainda cria, confiava no Deus de Israel. E ela olha de uma maneira gentil para aquele seu senhor, e ela fala para a esposa de Naamã. O que ela fala? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Meus queridos, eu quero nessa noite destacar um primeiro ponto nessa lição sobre essa menina. Ela foi um instrumento de cura para aquele homem. Você já parou para pensar um comandante poderoso, respeitado, um guerreiro valente, o que faria ele dar ouvidos a uma menina que foi levada como prisioneira? O que fez aquele comandante dar atenção ao que a menina estava lhe falando? E aquilo entrou no coração de Naamã, e Naamã foi falar com o rei, com o seu senhor. E ele repete isso que a menina falou para ele. E ele fala: e aí, rei? O que eu devo fazer? O rei, ele fala: vai depressa, vai e te apresenta ao rei de Israel. Vou fazer uma carta. E você vai até a presença desse rei, e com certeza você vai ser curado. Ser um instrumento de cura diante de uma situação difícil como essa faz a gente refletir sobre qual seria ou qual é a nossa atitude diante de uma dificuldade. Será que, se nós estivéssemos no lugar dessa menina, qual seria a nossa reação? Alguns poderiam dizer: tomara que ele morra. Quem mandou ele fazer tudo isso com a minha nação, com a minha família? Mas ela, com coração generoso, ela revela àquele homem que em Samaria havia um profeta que servia ao Deus vivo. E esse Deus vivo poderia restaurar a saúde dele. E é mais interessante que esse cenário
Nós aprendemos recentemente, uma das aulas da Escola Bíblica Dominical, falando ali sobre os reis de Israel. Provavelmente esse rei de Israel era Jorão. Um reinado que foi marcado por muita idolatria. Ele não foi tão cruel como Amazias, mas ele deixou de retirar alguns altares. E ali o povo ia servir aos deuses de outras nações, prestar culto a outros ídolos. Enquanto em Israel eles estavam deixando de servir ao Deus vivo e procurando outras divindades, os estrangeiros estavam vindo a Israel para procurar o Deus vivo. Veja como que Deus trabalha, queridos. Ser um instrumento de cura é necessário coragem, fé, amor e uma disposição para servir. Foi o que essa menina, que nós nem sabemos o seu nome, ela fez. E ela traz uma lição preciosíssima para nós nessa noite. Será que eu tenho sido um instrumento de cura no lugar onde Deus me colocou? Ela não estava mais em Samaria. Ela não estava mais no lugar que ela foi criada. Ela foi tirada de lá com violência. Mas, mesmo que ela tinha perdido a sua liberdade física, ela era livre para servir a Deus, que não está aprisionado, nem é um Deus que está apenas numa região. O nosso Deus, Ele governa, como nós cantamos nessa noite, acima de todos os domínios, governos, acima de todas as autoridades. O nosso Deus, Ele estabeleceu o seu trono, e o seu trono governa os céus e a terra e tudo que neles há. E ela tinha essa fé, ela acreditava. Talvez ela já tinha ouvido ou presenciado alguns dos milagres que Deus já tinha realizado através do profeta Eliseu. Mas vamos para o texto, vamos entender um pouquinho como foi esse processo, vamos chamar assim, até a cura desse homem chamado Naamã. E Naamã prepara a sua comitiva, prepara presentes para levar ao rei de Israel. E o texto vai dizer que ele preparou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Se a gente fizer aí uma atualização, uma conversão desta prata, deste ouro, equivalente a 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro, sem contar com as vestes finíssimas. Já pensou? Naquela época, o ouro, a prata, era um instrumento, é uma moeda. Então, eles compravam, eles vendiam, entregavam prata para a construção. O valor dele hoje, se fosse corrigido, esse montante de prata, de ouro, daria aí aproximadamente mais de 6 milhões de reais. Se nós fizermos uma atualização do preço do ouro, da prata, corrigidos, daria mais de 6 milhões de reais. Mas o interessante é que ele monta essa comitiva, prepara ali os seus servos e leva a carta
até o rei de Israel. Chegando lá, o rei lê essa carta e ele fala, quando você estiver lendo essa carta, você sabe que eu estou enviando o meu servo Naamã, para que você o cure da sua lepra. O rei ele fica indignado, o rei ele fica angustiado e ele rasga suas vestes. Porventura, eu sou Deus para dar vida ou tirar a vida? Com certeza é um pretexto que o rei sírio está tendo contra mim, porque ele sabe que eu não tenho condições de curar ninguém. E de fato ele não tinha condições mesmo. E este rei da Síria, ele estava equivocado, porque ele achou que o trabalho do profeta Eliseu, a obra de Eliseu, estaria condicionada ao rei de Israel. Mas Eliseu, quando soube que o rei rasgou as suas vestes, ele fala, por que você rasgou as suas vestes? Deixa que esse homem venha até mim, e saberás que há profeta em Israel. Meus queridos, ser um instrumento de cura, às vezes, requer de nós paciência, requer de nós um compromisso com o Senhor. E aquele homem importante, ele chega até a casa do profeta Eliseu, e ele não é recebido pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele envia ali o seu servo, Geazi, envia a mensagem para Naamã. Vai, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. Esta foi a mensagem que Naamã recebeu na casa do profeta Eliseu. Meus queridos, quando ele ouve isso, o texto que nós lemos fala que ele ficou indignado. Porque na sua cabeça, na sua mente, ele tinha fantasiado que ele chegaria na casa do profeta e o profeta ia ficar de pé diante dele. Ia colocar a mão sobre as feridas, ia invocar o nome do Senhor, o seu Deus, ia fazer algo terrível. Mas o que ele ouve vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes e ficou indignado. Às vezes eu e você não ficamos satisfeitos ou a maneira como Deus lida conosco. A gente quer algo mais difícil, algo extraordinário, não é assim que nós ouvimos? O extraordinário de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, algo grandioso. E Naamã, ele queria isso. Naamã, por ser um homem respeitado, um comandante respeitado, ele queria algo grandioso. Mas a sua fé foi testada. Deus pediu a ele apenas algo simples. Vai e mergulha no Jordão 7 vezes. Mas ele queria algo difícil. Muitas das vezes nós identificamos com Naamã. Queremos que Deus faça da maneira que nós pensamos que Deus deve agir. Que nós colocamos em nosso coração a maneira como Deus deve lidar conosco. Mas nós esquecemos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A maneira como Deus age e trabalha, muitas das vezes surpreende a todos. E Deus sempre trabalhando na simplicidade. Fazer algo simples e humilde para que ele fosse curado desta
doença de pele. E ele fica indignado com isso. E ele volta e bate no seu orgulho nacional. Qual que é o seu orgulho? Se eu soubesse que era para mergulhar no rio e ficar curado, eu poderia mergulhar nos rios da minha terra. Lá tem 2 rios que a água é cristalina, maravilhoso. Não essas águas aqui de Samaria. Se Deus, Ele quer que eu mergulhe nas águas, por que Ele não deixou eu mergulhar lá na minha terra? Esse era o pensamento de Naamã. E ele ficou indignado e foi embora. Decepcionado com uma mensagem simples que Deus tinha enviado para ele. Será que nós, às vezes, ficamos indignados conosco mesmo, quando a mensagem de Deus não é aquela que nós, no nosso coração, no fundo, gostaríamos de ouvir? Eu pensava que Deus ia fazer assim, assim. Deus, Ele tem as suas maneiras, como eu disse, de trabalhar conosco. Mas sempre tem aquele servo que, numas horas dessa, dá um puxãozinho de orelha, chega junto, e ele fala assim: meu pai, se o profeta te pedisse algo difícil, você não ia fazer? Aí ele ficou pensando, é verdade. Mas ele te mandou fazer algo tão simples, que é entrar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. O que custa você fazer isso? Aí ele dá ouvidos, vai até o Rio Jordão, e o texto diz que ele mergulhou 7 vezes. E ele foi restaurado da sua lepra. A sua pele ficou como a pele de uma criança, de um bebezinho. E aí, ele retorna para a casa do profeta. E é o segundo ponto que eu quero destacar nessa noite. É um instrumento de transformação espiritual. Às vezes, as pessoas, elas buscam a cura de uma enfermidade, a solução de uma dificuldade, algo que Deus possa fazer por elas. Mas, às vezes, elas não querem uma transformação espiritual, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, para que possa servir ao Senhor. Mas esse homem, quando ele chega diante do profeta, ele diz assim: agora eu sei, que não há nenhum outro Deus, em outros lugares, nenhuma outras nações, senão aqui em Israel. Agora o meu coração se converteu ao Deus de Israel. Ele não estava pensando que o Deus de Israel era apenas um Deus mais poderoso do que as divindades que ele acostumava prestar culto. Mas ele coloca que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, a qual era digno de ser adorado e digno de ser servido. Ele estabelece a religião de Israel como a sua religião. E ele insiste para com o profeta: receba aqui os presentes que eu trouxe. Receba. Eu fiquei tão maravilhado com a obra que Deus fez, porque lá na minha terra jamais eu ia conseguir essa cura.
e agora eu quero servir ao Senhor, receba esses presentes. E Eliseu sabia muito bem que as obras que Deus faz, elas não poderão ser compradas, não poderão ser barganhadas, querer recompensas monetárias daquilo que Deus, somente Deus poderia fazer. E ele fala assim: guarde os seus presentes, eu não quero nada seu. Da forma que eu sirvo, que eu presto culto ao Senhor, eu não quero receber nada do que é seu. Faz a gente pensar um pouquinho, não faz? Da nossa geração, do nosso tempo. Será que, através de uma cura como essa, alguém receber a cura do Senhor e falar para você: olha, deixa eu te dar esse presentinho. Receba isso como gratidão do que eu recebi do Senhor. Nem vou entrar aqui no mérito dos milhões. Porque seria o bastante para muita liderança no Brasil afora. Encher os olhos, como conseguir um sacrifício, né? Usa até o codinome, sacrifício. Mas o profeta ele não recebeu esses presentes. Mas aquele homem tinha um costume, porque ele ainda não tinha o conhecimento do Deus de Israel, e ele fala assim: olha, então, já que você não vai receber nenhum presente, deixa eu levar 2 mulas carregadas de terra. Vou levar a terra aqui de Israel, lá para o lugar onde eu moro. E diante dessa terra, eu vou construir um altar, e eu vou sacrificar somente ao Senhor, o Deus de Israel. Deixa eu levar um pouquinho dessa terra. Na tradição daquela época, eles criam que a terra, aonde aquela divindade realizava os milagres, os sinais, e se você tirasse um pouquinho daquela terra, você levava um pouquinho daquela divindade. Deixa eu levar um pouquinho dessas terras. E lá eu vou adorar ao Deus de Israel. Mostrando para o profeta o seu compromisso de continuar fiel ao Senhor. Mas deixa eu te falar, eu sou um oficial do rei. Eu tenho que acompanhá-lo quando ele vai até o templo de Rimom. Ele vai ali adorar a essa divindade, que era conhecida como a romanceira, a divindade síria, que trazia a colheita, que trazia ali a abundância. Olha só o pensamento pagão. E eu tiver que me curvar, porque meu Senhor vai se prostrar diante daquela imagem, daquela idolatria. E o Senhor me perdoe sobre isso, quando eu fizer isso. E aí o profeta, ele vai dizer para ele: não se preocupe, vá em paz. Ser um instrumento de cura e ser um instrumento de transformação espiritual. Uma atitude de uma menina que nós não sabemos o nome, que foi arrancada da sua cidade, da sua casa, mas através do que ela falou para Naamã, ele pôde não apenas ser curado, mas ele veio a conhecer ao Deus vivo, ao Deus de Israel.
Isso faz nós hoje refletir e pensar que Deus me levantou para ser um instrumento de cura e de transformação aonde Ele me colocou. Mas o caos está instaurado. A destruição tem cercado. O cenário que aquela menina viu não era um cenário bonito, vantajoso, bom. Porque servir a Deus, quando tudo está bem, é fácil. Mas servir a Deus com fidelidade, integridade de coração, quando as coisas não estão tão fáceis assim, é difícil. Mas o Senhor é quem nos fortalece, mesmo que nós tenhamos que passar por essas tribulações. Creia, meu querido, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não vai te abandonar. Apenas seja o instrumento que Deus possa usar para alcançar aquela vida que muitas das vezes está se perdendo sem Cristo, sem esperança e sem salvação. Mas algo interessante vai acontecer logo depois. O servo de Naamã não fica satisfeito com essa atitude de Eliseu. Mas já pensou, irmão Laércio? Naamã trouxe aqui presentes valiosos. E o meu Senhor não recebeu nada. Por que ele deixou passar isso? Oportunidade única. Deixa eu ir atrás de Naamã e conseguir dele alguma coisa. Quem sabe eu vou conseguir, com certeza, alguma coisa. E ele corre até Naamã. Naamã, quando vê ele correndo, ele para, desce da sua carruagem e fala: está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Chegou aqui 2 servos dos profetas na casa de Eliseu, e Eliseu mandou buscar aí um presentinho. E Naamã vai e entrega para ele. Corrigido. Se fosse nos dias atuais, R$500.000. E ele volta. Escondido, chega sutil. E quando ele entra na casa, que ele guarda o presentinho, o profeta Eliseu fala: de onde você veio? De lugar nenhum. Queridos, este servo de Eliseu, ele não parou para pensar nas consequências que uma mentira pode trazer. E ele insistiu 2 vezes na mentira. Primeiro, por buscar o presente, falando que tinha chegado servos na casa de Eliseu. Não tinha chegado servos. Segundo, quando ele é perguntado de onde ele estava vindo, ele fala: lugar nenhum. Curioso que nós não sabemos como que Eliseu soube desses detalhes. A Bíblia não revela sobre isso. Se ele teve uma visão. Mas ele vai dizer: porventura, o meu espírito não estava com você quando aquele homem desce da carruagem e entrega para você aqueles presentinhos? Então, você quis se beneficiar da cura de Naamã? A lepra de Naamã vai pegar a ti e toda a sua descendência. Consequência. E aí, para nós concluirmos esse texto, qual é a reação? Como que você classificaria a reação dessa menina e a reação
desse servo de Eliseu. Olha a diferença. Um olhar generoso, pronto para servir, pronto para cuidar, para curar, para restaurar e transformar. Porque ela tinha no seu coração, ela sabia que o Deus que operava ali na sua cidade, ele poderia restaurar a vida do seu Senhor. O outro, mesmo sabendo e conhecendo, porque ele participou ativamente daquilo que Deus tinha feito pelo profeta Eliseu, foi deixado de conduzir pela ganância, pela mentira, e a tragédia foi grande. A consequência desse pecado trouxe a lepra de Naamã para ele. E nós, e eu e você, qual é a nossa atitude diante de uma dificuldade como essa? Será que Deus tem me usado como instrumento de cura? Porque Deus, Ele quer curar. Curar feridos de almas. Deus, Ele quer curar enfermidades onde o diagnóstico da medicina não foi tão favorável assim. Mas nosso Deus, Ele está acima de qualquer dificuldade, de qualquer enfermidade. E Ele pode restaurar a saúde que foi perdida. Muitas conquistas, muitas vitórias no passado. Como sempre nós destacamos na escola bíblica dominical. Naamã era um comandante poderoso, porém leproso. Mas leproso anula tudo que ele era. Essa conjunção adversativa. Mas, porém, agora ele estava enfermo, não podia fazer mais nada. E às vezes você olha e pensa, mas lá atrás eu fiz tanta coisa. Fez não. Foi Deus que usou você. Nada que você fez foi de você mesmo, mas foi Deus que pela sua misericórdia e graça usou você como instrumento. E hoje você pode se encontrar ferido, ferida, enfermo, mas Deus, Ele quer restaurar a sua saúde. E Ele quer usar pessoas simples como eu e você. Às vezes nem nome tem. Às vezes não aparece nos holofotes, nos destaques, nas manchetes. Mas são pessoas simples, humildes, mas com coração fervoroso, alegre, cheio de amor e de graça. Pessoas simples como eu e você que Deus quer usar. E você pode também, assim como o profeta Eliseu, dizer: deixa que venha até a minha casa. Deixa que venha até a mim. Quantas pessoas estão procurando soluções, você pode dizer: Senhor, aqui estou, um servo, uma serva, pode me usar como Tu queres. Transforma meu coração, para que eu não olhe para as perdas, para que eu não tenha uma visão limitada do que está acontecendo à minha volta, do que foi tirado de mim, mas que eu possa ver com os Teus olhos a transformação que Tu queres realizar com aquela pessoa, com aquela família, porque uma pessoa transformada, ela volta para o lugar que ela veio, e ela também se torna um instrumento de Deus ali, de transformação e de cura. E se você nessa noite ouviu essa mensagem, e você crê que esse Deus não mudou, que esse Deus é o mesmo, que nós servimos e cultuamos aqui,
Você pode também se colocar como essa menina e dizer para o Senhor: Senhor, usa a minha vida como instrumento de cura. E se tiver alguém ferido ao meu lado, se tiver alguém morrendo ao meu lado, que o Senhor possa trazer vida e transformação. Amém? Você deseja isso? Quem sabe é você mesmo. Quem sabe é alguém na sua casa. É alguém que canta com você do seu lado. Ferido, enfermo, mas Deus, Ele é um Deus misericordioso, um Deus que está pronto para restaurar. Se você crê nessa palavra, eu convido a você a se colocar em pé neste momento. Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor a misericórdia e que Ele nos use para trazer transformação de vidas, transformação de mente, que nós possamos estar satisfeitos com Cristo, não procurar granjear riquezas materiais, acumular riquezas, presentes, aplausos, tudo aquilo que alguém possa te oferecer. Deixe de lado disso, abre mão disso, mas coloque o Senhor e revele que é o Senhor que faz todas essas obras, e você vai ver a transformação. Às vezes o foco, o que você está olhando, está na direção errada. Está olhando o que aconteceu com você, que deixou você nessa situação. Mas o Senhor te convida a olhar para Ele. E Ele está dizendo: eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos. Apenas uma ordem que eu der, tudo isso transformará. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra enviada aos nossos corações. Senhor, nós queremos rogar as tuas misericórdias, o teu perdão, a tua graça sobre o nosso coração. E que esta amada igreja possamos ser um instrumento de cura e transformação. Aonde há uma lepra, aonde há uma doença terrível que tem acometido a muitos e tem levado ao sofrimento, à angústia, até mesmo a perder a confiança e abandonar a fé. Mas, Senhor, não deixe que essas pessoas que estão, às vezes, conosco, próximas, morrerem dessa forma, mas traga a cura aos corações, a cura ao corpo e à mente, Senhor. Que eu e todos nós aqui presentes, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, também possa ser um instrumento do Senhor, para que o Senhor alcance os corações e traga transformação espiritual. Rogamos, Senhor, transformação espiritual na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação brasileira. Traga transformação e que eu seja apenas o teu servo, para que o Senhor venha fazer algo novo, para que o Senhor venha trazer a cura e a transformação. Abençoe a tua igreja e nos leve em paz e segurança para os nossos lares.
concedendo uma semana abençoada, cheio da tua graça e da tua misericórdia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.